A paz do Senhor, varões e varoas do Senhor. Vem fazer aqui o devocional comigo. Se calhar você ainda não fez o devocional do dia, não é? Então vem fazer comigo aqui, antes de sair para a academia, eu faço o meu devocional. Amém? Primeiras coisas de Deus, não é? Às vezes nós queremos que Deus nos coloque em primeiro lugar, mas nós não colocamos Deus em primeiro lugar. Não ouvimos Ele antes de sair de casa. E ouvir a Deus, ler a palavra de Deus faz toda a diferença. Toda a diferença. Por isso que é muito importante a gente primeiro fazer um estudo da palavra ou fazer o devocional. Amém? Para Deus falar conosco antes de sair. Se calhar é uma forma de você saber o que fazer depois. Se calhar não, eu costumo dizer assim, o devocional serve para nós porque é uma forma de fazer ou saber fazer as coisas quando saímos. Então, por isso que ler a palavra do Senhor antes de sair de casa, antes de qualquer coisa, ajuda-nos muito a tomar decisões quando tomamos o dia, iniciamos nosso trabalho, os nossos programas, enfim, é isso aí. Eu acho que está a ter aqui algum problema de oscilação da luz, amém? Mas vamos começar o devocional? É assim, hoje eu tenho aqui Mateus 12, já estou no Mateus 12, no estudo de Mateus 12, que diz assim, e olha, nesse estudo de Mateus, comecei a perceber que Mateus fala mais da cura, daquilo que aconteceu com Jesus, o que aconteceu com Jesus, ele relata essa história toda e as perseguições que Jesus sempre tinha no começo da sua obra até no fim dela. Então, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 12, vai compartilhando aí o devocional de hoje que eu estou a compartilhar convosco, amém? Então, vocês compartilhem esta live também com as outras pessoas para que possam ter também o seu devocional logo pela manhã. E diz assim a palavra do Senhor, os discípulos apanham espigas no sábado. Veja só o que eles fizeram já traz um problema gravíssimo. E diz assim, naquele tempo passou Jesus pela seara, para quem não sabe o que é seara, é machamba. É um sábado e os discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe, eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição que não lhe era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Veja só, que logo do início já começamos a notar aqui uma perseguição. E eu quero fazer uma pergunta para si. Você é o perseguido ou a pessoa que persegue os outros, não é? Porque sabemos que na vida é assim, ou você é o perseguidor ou você é o perseguido. Eu costumo dizer assim, entre Jesus e Judas, eu preferia ser a traída e não o traidor. Mas existem pessoas que preferem ser o traidor do que serem traídos. Por isso, aprenda uma coisa, quando alguém te trai, melhor é você ser traída do que você trair alguém. Ok? Pense sempre nisso. Nunca mais você vai olhar a traição ou você vai olhar para o que te fazem, você como vítima. Mas sempre olha assim, misericórdia, eu não sei o que está a acontecer aqui, mas está a ter problemas de oscilação de luz. Não sei porquê. Então, como eu estava aqui a falar, misericórdia, o que é isso? Como eu estava aqui a falar, Jesus sempre ele foi perseguido pelos fariseus. Mas por quê? Porque Jesus era importante. E o que Jesus fazia incomodava a eles. Mas incomodava por quê? Incomodava porque o que ele fazia era verdadeiro.
Ele, Jesus, estava a trazer o verdadeiro amor ao próximo. Então, aqui nesta palavra, neste versículo, neste capítulo, fala da importância de nós amarmos mais do que colocarmos leis eu já estou a ficar muito incomodada aqui por causa da luz. Deixa eu afastar para aqui para ver se calhar eu consiga aqui ter um pouquinho de luz, porque eu estou na luz, só não quero ficar no sol, amém? Eu só estou me escondendo atrás de uma cortina, amém? Então, Jesus, ele já fala para os fariseus: se vocês dizem que eles não podem comer espigas, não podem arrancar espigas, vocês não ouviram falar que Davi também entrou no templo e comeu o pão da preposição, que era para os sacerdotes, que os sacerdotes é que tinham direito de comer? Veja só aqui, o que é que Jesus nos ensina aqui? Pare de olhar as coisas erradas e comece a ver as intenções das pessoas. Por quê? Porque às vezes a pessoa mostra o amor, mas você quer que esta pessoa aqui mostre a lei. Por quê? Porque os fariseus criavam muitas leis, e nisto eles tinham criado 39 leis. Veja só, 39 leis acerca do sábado. E veja que, de tanto que eles perseguiam Jesus, eles já não sabiam mais do que acusar Jesus. Começaram a acusar coisas que não faziam sentido. Veja que os discípulos, quando arrancavam espigas, eles não estavam a arrancar para comercializar as espigas, estavam a arrancar para comer e não para comercializar. Veja só a diferença. Mas de tanto que eles estavam cegos, eles disseram que não podia fazer. E eu te pergunto, qual era a diferença dos fariseus que tiraram a espiga na machamba para comer, e ele, o fariseu que sentava na sua casa, também pegava o prato e comia? Não estava a trabalhar de alguma forma? Sim, mas como eles estavam cegos no amor, eles não tinham compaixão, eles não tinham misericórdia, eles não olhavam para a parte do amor. Por isso que Jesus, quando falou do samaritano que ajudou aquele homem que estava estendido, quase morto, ele falou que os fariseus não ajudaram a ele, mas são os dito cujo de Deus. Então, existem muitas pessoas no nosso meio desse jeito, infelizmente. Eu não sei, digam-me alguma coisa. Vocês estão a ter problemas de oscilação? De vez em quando tem caído a internet, não conseguem ver bem? Por favor, digam alguma coisa, porque eu estou aqui a ter muitos problemas de internet. Amém? Estou a sentir aqui que está a cair muito. Então, vamos lá ver. Então, como eu estava a explicar aqui, Jesus disse que o próprio Jesus falou de duas leis. Que essas leis, na verdade, englobam os 10 mandamentos, se formos já perceber. Se formos já ler os 10 mandamentos, Jesus veio e resumiu em 2, que dizem assim: amarás o seu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, alma e espírito. Enfim, eu acho que a internet está a oscilar muito. Me perdoem, mas eu não posso deixar de trazer aqui a palavra, amém? Porque com certeza vai ajudar alguém. Estou a ter problema também de oscilação aqui da luz. Vou tentar aqui fazer assim. Não sei se vai dar certo. Vou tentar deixar um pouquinho embaixo assim, para ver se dá certo, amém? Então, você percebe que Jesus deixou duas leis, que é essa: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, o outro mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E veja só, nessas duas, Deus, o próprio Jesus Cristo, diz que é muito mais importante o amor do que a lei.
Por quê? Porque você não pode deixar de dar pão a alguém porque aquele pão tem um propósito na igreja. Vamos supor, você sabe muito bem que na Santa Sé sempre sobra pão. E vê uma criança, vamos supor que vê uma criança que esteja faminta e é visível a fome dela. E você diz assim, não, eu não posso tirar este pão porque, senão, porque é da igreja e é para a Santa Ceia. Por favor, faz alguma coisa, dá alguma coisa. Ah, não, eu não posso agora comprar nada para a criança, está a chorar, não posso comprar nada porque faz... Jesus, amado, o que é que se passa aqui? Eu não sei se é internet, eu sou mesmo só a oscilação de luz. Bom dia, pastora. Tô sem... Disso o quê? Tô sem megas para assistir. Opa! Então, só pode deixar mesmo para depois. Eu estou a ter também problemas aqui seríssimos de luz. Agora não sei se vai, porque levantei aqui uma coisa para ver se tapa a outra parte aí. Yeah. Então, vamos ver se ainda vai oscilar, né? Se oscilar, pronto. O mais importante é vocês ouvirem aqui a minha voz, amém? A palavra. Então, veja que Jesus ele estava a tentar fazer perceber aos fariseus que, olha, vocês se apegam tanto à lei que não beneficia o próximo. Vocês estão cheios de mandamentos, de leis, quer dizer, coisas que vocês mesmo é que criam e não é coisa de Deus. Então, veja aqui, os fariseus haviam estabelecido 39 categorias de atividades proibidas nos sábados. Veja só, as pessoas são tão cegas, porque eu não acredito que era por causa da maldade, mas era mesmo cegueira espiritual. Por isso a necessidade de Jesus vir para esclarecer muita coisa. Por quê? Porque não adianta, se tua vizinha está com dores de parto, é domingo, e você diz assim, ah não, eu não posso levar a ela para a maternidade porque eu estou aí para a igreja, hoje é domingo. Eu defendo que domingo é dia do Senhor, defendo que domingo eu tenho que estar com a minha família, mas se surgir um problema que eu tenho que resolver, que tem a ver com a vida de alguém, se eu deixo de ajudar esta pessoa, então eu não estou a ser uma pessoa que está a amar o seu próximo. Ah, eu não posso dizer assim, deixa-me dormir, já é madrugada, eu não posso levar ninguém para a maternidade porque eu tenho que dormir, tenho que descansar porque amanhã tenho que ir para a igreja. Então, vou para a igreja. Qual é esse amor que eu estou a exercer? Só amor a Deus? Como é que eu vou amar a Deus se eu não amo o meu próximo que eu consigo ver? Deus não sofre nada. Deus nunca sofreu, nunca precisou que eu lhe ajude em alguma coisa. Mas a forma de eu dizer a Deus que eu amo a Ele é eu ajudando o meu próximo. Então, você vê que aqui não é o que estava a acontecer com os fariseus. Os fariseus estavam mais preocupados em que as pessoas cumprissem a lei do que amar o próximo, ter compaixão e misericórdia. Neste capítulo, nós começamos a perceber que Jesus vem para desmistificar essa coisa de que não, eu amo o próximo, sim, se puder. Se puder, eu amo o próximo, mas se não puder, não vou amar. Mas Jesus está dizendo assim, olha, se o teu irmão precisa de algo, você pode lhe ajudar, então ajude. Porque você não vai ir para o inferno porque você não foi para a igreja num domingo porque você ajudou alguém. Não é isso. Amém? Então nós temos que entender o verdadeiro amor que Jesus veio para nos trazer aqui na terra. Houve uma necessidade de ele sair dos céus,
vir até aqui, ele propriamente dar a vida pelos seus filhos, sentar com os pecadores, comer com os pecadores, curar, perdoar, para se perceber que Jesus nos amou tanto ao ponto de vir para esta terra cheia de pecado e ele assumir os nossos pecados. E a palavra de Deus, veja só, Jesus disse: eu sou maior que o sábado, eu sou o Senhor do sábado. Mesmo os sacerdotes, eles também erravam dentro do templo. Não era, quer dizer que eles trabalhavam para sair lá o culto. Eles tinham que arrumar as coisas, tinham que organizar as coisas para receber as pessoas dentro do templo. Então, existem coisas que você vai dizer. Quando diziam o sábado não é para trabalhar, estavam a falar de comercializar. Você não pode sair para ir para a praça ou para a tua loja para ir vender ou para fazer negócio no sábado. Como hoje em dia, nos domingos, nós nos preparamos para ir para onde? Para a igreja. É a igreja, estamos a serviço da igreja, não é para deixar de fazer o serviço da igreja. Então, eu não posso inutilizar a minha mão num domingo, dizer que não posso trabalhar a minha mão para a minha boca para eu poder mastigar, não posso também fazer com que a minha boca mastigue alguma coisa, porque tá em trabalho, em atividade. Então, os fariseus tinham criado essas categorias de leis, de atividades nos sábados, para impedir as pessoas de fazer as coisas. Mas não era essa a verdadeira intenção. Mas os fariseus, como estavam tão corrompidos, sabe quando alguém chega e encontra uma lei e outro vem o outro também encontra, cada um começa a interpretar do seu jeito. E eu acredito que a lei, quando foi feita aqui, era só para dizer uma coisa: nos sábados não trabalhem, não há negócio, não há trabalho, sair e trabalhar, dizer que, olha, hoje eu tenho que trabalhar porque tenho que fazer dinheiro. É dia do Senhor e ponto final. Dia do Senhor e dia da família, fica com sua família. Era uma forma de dizer: existe dia de descanso e você precisa de descansar. Mas como os fariseus eram tão contra Jesus que eles sempre, mas sempre arranjavam uma ocasião para acusar. A paz do Senhor. Misericórdia, estou a sofrer hoje. Eu não sei o que está a acontecer, mas pronto. Vamos dar continuidade para quem está aqui. Amém. Albertina Sopaini, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Bom dia para você, que Deus te abençoe. Vitória, que Deus te abençoe. Já estou ligada, pastora. Amém. Glória a Deus. Estamos conectadas no Espírito. Amém. Glória a Deus. Vitória Charles diz amém. João, amém. Amém, ligado, amém, glória a Deus, que Deus te abençoe, bom trabalho para si, João, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Mas dando aqui o avanço, é assim, a palavra de Deus diz, Mateus 5, diz assim: ou não tendes lido na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficavam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, não condenareis os inocentes. A palavra de Deus diz que se você conhecesse a misericórdia de Deus, você não condenaria os inocentes. Amém? Você não condenaria os inocentes. Mas, diz assim: porque o Filho do Homem até o sábado é Senhor. Quem criou o sábado? É o próprio Filho do Homem, é o próprio Jesus Cristo. Ele que criou o sábado. Como é que ele vai violar o sábado? Ele não violou. Quando ele curava as pessoas, ele não estava a violar o sábado, porque ele não estava trabalhando, não estava a ganhar dinheiro nenhum com isso.
Então, a cura fazia parte do ministério de Deus, era um trabalho que Jesus estava a fazer para Deus. Porque se é o dia do Senhor, para o Senhor trabalhamos, ao Senhor adoramos, Ele é que é o nosso Senhor. E fazemos todo o trabalho, e o amor que nós executamos no domingo, o amor que a gente executa no domingo, é uma forma de dizer que Deus está conosco. Amém? Glória a Deus. Então, é uma forma, é por isso que é muito importante nós termos o conhecimento bíblico. Por quê? Porque assim não somos enganados. Amanhã você sabe que se você tiver que fazer algo por alguém que seja muito importante, geralmente devido à morte, você sabe que pode não ir para a igreja porque realmente você tinha que levar esta pessoa para o hospital, realmente você tinha que ajudar alguém porque alguém estava em apuros. Agora, é diferente quando você diz, não, fiquei em casa porque tinha que receber uma visita. Tá bom, essa visita que veio de onde? Que não sabe que você vai à igreja no domingo. Vamos supor, não, vive em Benfica, não, vive aqui na Matola, mas decidiu, diz que só no domingo é que pode vir. Mas que tipo de assunto? O que é que está a acontecer? São coisas que nós temos que medir. Mas vamos supor que veio alguém de muito longe e ela só teve tempo para subir o seu transporte no sábado e chegar aqui no domingo. E claro que a pessoa, quando chegar aqui, tem que encontrar alguém. Não há necessidade de vocês todos ficarem em casa, mas pelo menos alguém para lhe receber. Aí é um ato de amor, porque não tinha como esta pessoa vir para a sua casa e esperar fora até você voltar da igreja. Mas se você sabe que esta pessoa está cansada, teve uma viagem longa, se calhar vem do exterior, você tem que lhe receber. Eu, do mesmo jeito que, se eu viajasse, veja por que a palavra de Deus diz que amai o próximo como a si mesmo. Se você viajasse, vamos supor que você saiu daqui para o exterior, para a Europa, ou talvez para um outro lugar, e você estivesse muito cansada, chegasse na casa dessa pessoa e essa pessoa dissesse, olha, eu agora estou na igreja, espera aí na porta da minha casa, daqui a umas 3, 4 horas de tempo eu venho, volto para casa. Como é que você ficaria com as suas malas e tudo ali? Decepcionada, com certeza. Então, o que é que Jesus nos ensina aqui? Tudo aquilo que não tem saída e é ato de amor, faça. É ato de amor. Agora, é diferente de uma pessoa que não trabalha, se calhar, ou que pode ter tempo no sábado, mas no sábado preferiu ir para uma festa, preferiu ir para um casamento e diz, não, eu vou para a tua casa no domingo, peço para me receberes no domingo. Eu vou dizer não. Ou procura outro dia para vir para minha casa, mas domingo para mim é o dia do Senhor. Então eu não posso faltar à igreja porque simplesmente tem que receber alguém que tem opção de outros dias. Então, se essa pessoa nos outros dias não teve opção para vir para minha casa, então quer vir num dia que eu também não tenho opção, se não for para a igreja, então estamos quites. Amém? Estamos quites. Não estou a devolver o mal pelo mal, mas estou a exalar aquilo que realmente é importante para mim, que é o Senhor. Porque aí já não se trata de amor, trata-se de preferência, decisão. Como eu posso decidir isso? Amém? Então, veja só aqui. Nós começamos a perceber que Jesus, ele era tão perseguido, meu Deus do céu. E quando eu leio Mateus, eu começo a perceber, existem formas de... Eu vou vos dizer que eu comecei Mateus, como eu disse aqui, comecei Mateus, a fazer o estudo de Mateus, vou terminar toda a parte do Novo Testamento. Isso é importante para melhor compreensão e ter o conhecimento do que realmente se trata. Mateus. Amém? Então, veja aqui, nós percebemos que os fariseus haviam cercado praticamente a Jesus. Mas no verdadeiro sentido, por que os fariseus estavam a cercar Jesus? Partilhem esta live. Por que os fariseus estavam em cima de Jesus? Porque na verdade os fariseus não queriam mudar e não queriam enxergar a verdade. E eles, como eram os donos assim dos templos, é como quem diz assim, este é maior e vem com coisa nova. Então, nós
que não queremos mudar, estamos a ser resilientes nesta ignorância, não podemos o aceitar e vamos fazer de tudo para o boicotar. Então vamos acusar, vamos lhe perseguir, vamos dizer que o que ele fala não é. Mas as pessoas quando ouviam, as pessoas ao invés de ir para o templo onde havia, onde o Espírito de Deus já não agia mais lá, porque as pessoas sempre ouviam as mesmas coisas, sem renovação, leis eram proibidas, as pessoas às vezes acabavam se separando de Deus porque elas eram incapazes de fazer tudo aquilo que vinha na lei, porque eles faziam, sabe, eles no total das leis tinham volta de 600 leis. Os fariseus passavam a vida só a fazer leis, a proibir. Veja só que eles, até ao ponto de dizer assim, você tem que trazer o quê? Tem que trazer o dízimo, ou tem que fazer um voto, e esse voto é mais importante do que você ajudar a sua mãe. Uma coisa é o dízimo. O dízimo é necessário, é fidelidade, nós temos que tirar, sim. Mas ao ponto de nós entendermos que de tanto ser fidelidade, nós tiramos logo a primeira, porque é primícia. Primícia o que é primeira. E não só, às vezes há bênçãos que vêm por causa do sacrifício que a gente faz. Então, mas não podemos também deixar de ajudar os nossos pais se são pessoas que não têm condições financeiras. Amém? É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que fazer o quê nos nossos pais? Não é nós darmos tudo, mas é cuidar dos nossos pais. Honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias sejam mais longos. Amém? Então, os fariseus, até impediam, às vezes, como quem diz, não é tão importante assim você ajudar a tua mãe, o teu pai. Traga aqui para a casa do Senhor. Não era o dízimo, não estamos a falar do dízimo, estamos a falar mesmo de certas ofertas, certos votos que eles faziam, que deixavam de ajudar e Jesus falou acerca disso. Falou para os fariseus, vocês também não transgridem a lei que diz que honra teu pai e tua mãe, e as pessoas deixam de honrar o pai e a mãe. Amém? Mas você às vezes quer prosperidade e você não entende muito do que é a palavra de Deus. Existem prosperidades que vêm pelo entendimento, porque você entendeu que se eu tiro o dízimo, a palavra do Senhor diz que trazer o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento. Espera aí, deixa-me fazer um estudo desta palavra. Mas as pessoas dizem que não se tira o dízimo hoje em dia porque é o Novo Testamento. Quem foi que disse isso? Em Hebreus fala acerca do dízimo. O próprio Paulo em Hebreus fala do dízimo de Abraão que entregou a Melquisedeque. Então, porque se não fosse para tirar o dízimo, nem Paulo ia falar disso, ia dizer assim, abortem o dízimo. Onde é que está na palavra do Senhor que temos que abortar o dízimo? Agora, uma coisa... Jesus disse, transformou os 10 mandamentos em 2 leis. Amar o próximo, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a tua força, todo o teu entendimento. Então, veja só que Jesus não falou de abortar o quê? O dízimo. Jesus não falou de abortar o dízimo, mas as pessoas hoje em dia, como tem Deus mamon, gostam tanto de dinheiro e justificam, sabe, sinceramente. Existem pessoas que são tão apegadas ao dinheiro, que elas procuram na Bíblia uma justificação, uma palavra que você vai ver de que na palavra não vê assim, agora não precisa mais se tirar o dízimo. Mas agora vem no Velho Testamento é que diz, trazei o dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Então, Deus mudou? Se a palavra de Deus diz que Deus não muda, será que Deus mudou? Não, Deus não mudou. E Paulo diz que traga, e veja só, se você diz assim, não, mas eu não tiro o dízimo porque é o Novo Testamento, tudo bem, então faça aquilo que Paulo falou. O que é que Paulo falou? Paulo falou de que você tem que ser generoso ao dar a sua oferta. Então, o que é ser generoso?
se você tem 10 mil, você pode até dar 5 mil, porque o dízimo é 10%, né? São 500 meticais para quem recebe 5, 10 mil, são 1000 meticais para quem recebe 10 mil. Então, se ele diz que seja generoso na sua oferta, o que ele quer dizer com isso? Quando diz assim, peço para me servir, seja generosa, porque eu estou com muita fome. O que é que essa pessoa está a querer dizer? Quando dizem assim, seja generoso. Então, você vai ver que essas mesmas pessoas que não tiram o dízimo, também não é generoso na oferta. Não consegue fazer aquilo que os antigos na igreja primitiva faziam. Vender as suas casas para dar na igreja, para ajudar a igreja, para ajudar o ministério, para o ministério crescer. Você acha que a igreja, como é que cresceu? Com a oferta dos primeiros cristãos. São os primeiros cristãos que ofertaram na igreja do Senhor para que essa igreja se expandisse. Por que tem várias igrejas? Hoje em dia temos igrejas que vieram do Brasil, temos a Universal, temos a Assembleia, temos várias igrejas, temos Batista, mas vieram através do quê? Das ofertas, dos dízimos. Se você está a receber hoje a palavra, para eu receber a palavra, é porque eu reconheço também. É por isso que eu também sou dizimista. Mas você, bispa, você pode... Eu sou dizimista. Porque para mim, a lei não pode só ser para os outros. Não pode ser para os outros. Se meu marido trabalha, ele recebe um salário, então eu vou tirar o dízimo. Entendem isso? Então, eu não posso... E Jesus disse uma coisa... As pessoas, quer dizer, os fariseus, eles deixavam passar pecados maiores e pecavam pecados pequenos. Jesus disse o quê? Vocês deixam passar os elefantes e ficam atrás do quê? Das formigas. Os pequenos problemas são esses, porque os pequenos problemas eram os problemas dos pobres, os problemas daqueles que não tinham nome. Mas quando eram grandes, né, governadores e tudo, eles passavam a mão, como quem diz, pode passar. É um elefante bem gordo, grande, mas eles passavam a mão, pode passar, pode passar. Passava um pobre e eles já apertavam. Num pecado ou uma coisa que ele fez, às vezes nem pecou. Foi uma lei que ele transgrediu, mas não é porque ele transgrediu, houve uma necessidade. E Jesus disse, Davi também teve necessidade, teve fome. Então, o que era mais importante naquele dia que Davi entrou e comeu os pães da preposição no templo? Eram os pães ou matar a fome de Davi? Então, as pessoas sempre veem o errado e não aquilo que se deve fazer. Mata a fome do seu irmão. Mata a fome do seu irmão. Para de estar a acusar os inocentes. Há coisas que a pessoa vai fazer, não é porque está a roubar, não é porque... Ele entrou, estavam lá os sacerdotes, Davi não roubou o pão, chegou e comeu o pão. Por quê? Porque ele estava com fome. Ele estava com fome. E vocês sabem muito bem que igreja é um lugar de amor. Amém? Então, vamos ser... É preferível ser os perseguidos do que ser o perseguidor. Porque os fariseus eram os perseguidores de Jesus. Jesus e os seus discípulos eram os perseguidos. E você às vezes reclama, não, porque me traíram. Mais vale ser você o traído do que o traidor. E muito importante é nós orarmos. Vamos orar, amados. Vamos orar a Deus. Entreguemos o nosso coração ao próprio Deus, porque Ele é um Deus de amor. Vamos falar a linguagem do amor. Eu sei que muitas pessoas não têm como dar o amor porque não aprenderam o amor. Mas em Isaías diz que aprendei a fazer o bem. Então, logo o amor aprende-se. Mas como assim aprende-se? Afinal, o amor não é sentimento? Não. Eu digo sempre aqui, o amor não é sentimento. Amor são atitudes. Amor é atitude. Caráter é aquele que você tem mesmo quando está sozinha. Os teus pensamentos. Amém? Glória a Deus, aleluia. O que você faz por detrás, quando ninguém está a ver. Esse é o teu caráter. Então, você para e pergunta assim, o que eu sou? Sou mau caráter, eu tenho caráter? Tenho ou não tenho caráter?
Não. E nós temos que entender, o amor não é um sentimento, o amor é atitude. É por isso que Deus estaria nos condenando se o amor fosse sentimento. Porque uma coisa é que nós não mandamos no coração, o coração sente. É por isso que a palavra do Senhor diz que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, temos que controlar, temos que orar. Nós controlamos a ansiedade através da oração, controlamos a ansiedade através do que? Não, agora eu sei que isto está a acontecer porque eu estou nesta situação, então deixa-me eu desanuviar. Amém, glória a Deus. Vem aqui, Dulce, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Sônia Citoi, amém, glória a Deus, amém, glória a Deus. Amor Sigina, que Deus, Shivanga, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus te abençoe, amor Shivanga. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem mais pessoas aqui, mas Pastor Munguambi, Horácio, muito profundo o ensinamento, o assunto, guardar o sábado ou o domingo. Amém, glória a Deus. É isso, pastor, porque é assim, muitas pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, eles acabam errando. Não, eu não vou ajudar a vizinha, eu não vou... Falo da vizinha porque houve uma situação em que o meu marido, de madrugada, teve que acordar para ajudar alguém que estava com dores de parto. E a pessoa mandou o seu filho para vir bater a porta, por saber também que nós somos pastores. Na época até não sei se eles sabiam que nós éramos pastores, mas bateram no nosso portão e meu marido teve que acordar de madrugada sabendo que no dia seguinte tinha culto. E levou a pessoa para onde? Para o hospital, para a maternidade. A pessoa, graças a Deus, deu parto, saiu um menino, graças a Deus, mas podia dizer assim, não, eu não posso sair, desculpa, arranje outra pessoa, tem muitos vizinhos com carro aqui, então ele podia cair nesse subterfúgio, a dizer que, olha, tem muitos vizinhos aqui com carro, vai lá bater a porta no outro lugar. Se calhar ela talvez já tinha batido a porta num vizinho e o vizinho negou de lhe ajudar. Mas nós não podemos nos esconder. Não, é porque amanhã é domingo. Não foi o que os fariseus fizeram quando encontraram no caminho aquele homem meio morto. E quem que salvou aquele homem? Um samaritano. Um samaritano é que salvou. E Jesus perguntou, quem que mostrou o amor ali? Entre os fariseus que passaram, porque não, eu tenho uma missão no templo, não posso me atrasar, não vou levar este meio morto. Acho que até já morreu mesmo, mas não vou levar a ele porque eu tenho uma missão. Passou outro, também disse a mesma coisa. Opa, eu estou atrasado na minha missão, mas se você não estende a mão para o seu próximo, você está fazendo o que na igreja? O que é que você está a aprender na igreja? Se o centro da palavra é o amor, se o sacrifício de Jesus na cruz é o amor, então não faz muito sentido. Amém? Então nós temos que realmente ver e rever que, olha, existem coisas na vida que nós, se não lermos a Bíblia, não temos como ter conhecimento. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tem mais alguém aqui que eu não cumprimentei? Amém? Então, essas são as pessoas que eu vi aqui. Amém? Glória a Deus. Então, isto é tudo que eu trago aqui para vocês, o devocional que trago aqui para vocês. Não é fácil trazer devocional todos os dias, mas eu faço devocional todos os dias, mas nem sempre consigo abrir a câmera aqui e estar aqui a compartilhar convosco, mas eu prometo que sempre que puder eu vou trazer aqui esta palavra, porque é esta palavra que vai nos animar, é esta palavra que nos vai dar sentido. E não só quando nós lemos a palavra, é muito importante ler a palavra, como eu estava a falar aqui para quem entrou agora,
que esta palavra nos ensina, essa palavra nos ajuda a tomar decisões. Vou sair agora, então, se for para tomar uma decisão, pelo menos eu vou lembrar da palavra. Nós temos que estar sempre preparados, sairmos de casa preparados, e não só. Ela vai nos encaminhar o dia todo, Então, vamos vigiar para entendermos muito bem o que é o amor de verdade e não fingirmos amor, sendo que as pessoas elas costumam substituir as coisas, não é? Substituir as coisas dizendo que estão a praticar o amor, mas no fundo de amor não tem nada. Amém? Então saiba que o amor não é sentimento, porque se fosse sentimento já estávamos condenados, amém? Nós já estávamos condenados. Eu costumo dizer assim, se o amor fosse sentimento, nós já estávamos condenados. Sinceramente, nós já estávamos condenados. Mas o amor não tem a ver com sentimento, tem a ver com atitude. Entender o que nós devemos fazer ao próximo. Amém? Então, tem pessoas que a gente não gosta, sim. Tem pessoas que a gente não gosta do comportamento delas. E às vezes nem é porque você não gosta da pessoa, é porque você não gosta do comportamento daquela pessoa. Mas Deus vai te condenar porque você não gosta do comportamento daquela pessoa. Deus vai te condenar porque você não gosta daquelas pessoas. Eu me pergunto, será que Jesus gostava dos fariseus? Mas ele amava os fariseus. Se pudesse fazer alguma coisa, ele fazia. No entanto, que ele ressuscitou a filha de Jairo, a Talita. Veja só, por quê? Porque ele teve uma atitude de amor. Mas eu pergunto, será que Jesus gostava do comportamento dos fariseus? Não, com certeza não. Ainda lhe chamava de hipócritas. E uma pessoa que te chama de hipócrita é porque não gosta do teu comportamento. Uma pessoa que diz que vocês não estão a agir certo é porque você tem um comportamento errado. Então, Jesus, eu não entrei no coração de Jesus, mas eu quero acreditar que Jesus, se calhar, não gostava de certos fariseus, porque eram hipócritas, faziam, mandavam fazer, mas eles não faziam. Porque ele, o próprio Jesus, disse, vocês mandam o povo carregar grandes cargas. Essas cargas quais eram? As leis, que eles sempre estavam ali a exigir do povo. Mas vocês não conseguem nem empurrar essas cargas, nem movem um dedinho para empurrar essas cargas. Mas vocês ficam a atiçar os outros que você pecou, você fez isto. Então, isso para dizer que os discípulos tinham que passar fome, não podiam comer as espigas, porque não podiam nem se mover para tirar aquela espiga, sendo que eles não estavam a trabalhar, estavam a alimentar-se. Amém? Então, que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus, abençoe a vossa família, o vosso trabalho, e que o Senhor Jesus esteja convosco em tudo que vocês fizerem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Leia a Bíblia pelo menos 4 vezes, no mínimo dos mínimos, 4 vezes por semana. No mínimo. Isso para dizer, se for para ler 7 dias, melhor ainda, porque você não será mais a mesma pessoa enquanto estiver a se alimentar da palavra de Deus. Leia a Bíblia para si primeiro, amém? Para depois, quando sair, ajudar as pessoas. Isso é muito bom. Assim também li primeiro para mim, entendi, achei necessidade de trazer aqui esta palavra para vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos. Já me despedi.